Boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ivan, sejam muito bem-vindos ao Duetos. Hoje a gente vai falar sobre a série Super Crooks, traduzido para o bom português como os Super Vigaristas, né, que seriam os vilões. A série ela é baseada nos quadrinhos do Mark Millar e do Leinil Francis. Ela se tornou uma série de animação, ela é japonesa, pelas mãos do Dai Sato e foi dirigida pelo Motonobu Hori. Confesso que quando eu fiquei sabendo dessa série, que eu assisti ela recentemente por indicação, então já tem um tempo do lançamento, vocês vão perceber isso pelo próprio vídeo que eu falo quando ela foi lançada. E eu achei bem interessante, porque eu não imaginei que ela fosse japonesa. Eu olhei e falei assim, é uma animação, ele não tem traço nenhum de anime e afins, mas eu não imaginava, realmente fiquei assim, caramba, série japonesa de animação não é puxado para anime, ficou muito boa. A série ela tem 13 episódios, ela é um spin-off da série Legado de Júpiter da Netflix. Confesso que eu fiquei um pouco confuso. Por algum motivo na minha cabeça eu lembrava que o Legado de Júpiter era da Amazon, mas não é. Na Amazon é o The Boys. A Amazon lançou The Boys, a Netflix lançou o Legado de Júpiter. E agora Super Crooks, que é uma série um pouco antes do Legado de Júpiter. Tem alguns heróis que aparecem, mas eles não fazem muita aparição, por assim dizer. Se você levar em consideração o Tópico, que é o herói top dos top lá do Legado de Júpiter, que é o primeiro herói, por assim dizer, daquele grupinho, né, que vai pra ilha, ele mal aparece na série. E tem um episódio só, se eu não me engano, o primeiro episódio que faz referência a ele. Mostra sobre os primeiros heróis que foram na ilha, aquela coisa toda, mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais atrás. Ela tem 13 episódios no total. A história ela segue a vida do Johnny Bolt, é um vigarista que quando criança descobre os seus poderes, que é o de controlar a eletricidade, gerar campos elétricos, controlar aparelhos eletrônicos e afins. O que acontece com o coitado menino? Ele sofria bullying na escola. E quem sofre bullying na escola descobre um superpoder, acontece uma coisa bem interessante, né? Ele quer mostrar para as pessoas, ele queria ser um herói. Porque o Utópico, os heróis lá, né, do Legado de Júpiter, eram heróis que ele gostava muito. Ele queria ser uma daquelas pessoas, ele queria entrar lá para os heróis e ficar lá. Só que não é tão simples assim. A gente vê no Legado de Júpiter que é um pouquinho diferente. Tem toda uma estruturação, tem toda uma psicologia, né? Porque o herói ele não deixa de ser herói único e exclusivamente porque ele tem superpoder. Se fosse assim, não teríamos os super vilões. Levando isso em consideração, acontece um problema, né? Porque ele está na piscina da cidade, voando lá. E confesso que foi um poder que ele usou pouco depois disso. Eu fiquei um pouco incomodado, porque ele voa. Eu fiquei assim, cara, tu voa. Por que você não voa mais, né? Eu achei meio paia porque os poderes dele parece que não se desenvolveram com o tempo. Aí, ok. Mais uma referência, ele tá lá voando, falando com as pessoas que ele protegeria aquela cidade, aquela coisa toda, e o menino que fazia bullying com ele fala que é ele que está fantasiado. Que ele que era o... Como é que é o nome de herói que ele usava? Era o Kid Eletricidade, alguma coisa assim. O Kid Eletro. Eu não vou lembrar agora, eu vou olhar para vocês aqui. É o Electro Boy, é o garoto eletricidade. Acabei de conferir aqui. Momento, quem sabe faz ao vivo, né? Porque vocês vão já assistir o vídeo. Mas basicamente o menino começa a fazer bullying com ele, ele começa a perder a concentração dos poderes. Que era um campo elétrico. Ele estava alterando o campo elétrico do lugar, né? Meio que funcionando como um imã, para poder ficar no ar. Ele cai dentro da água. Só que é um cara que gera eletricidade, sem controle, gerando eletricidade dentro da água. Quando ele faz isso, ele frita todo mundo que está dentro da água. Todo mundo. Porque o corpo dele estava gerando muita eletricidade para ele poder voar.
Quando isso acontece, várias pessoas se ferem, aí acontece um trilhão de coisa. Carro bate, vira uma confusão. Só que no que isso acontece, ele desmaia um policial, porque o policial vai encostar nele e ele eletrocuta o policial sem ele ver. Ele tá sem graça, todo chateado, com um amigo dele que tá ajudando. Ele encosta a mão na parede e perde o controle. Quando ele perde o controle, sai dinheiro do caixa eletrônico. Aí ele vira e fala, se eu não posso ser um herói, né, já que deu tão errado eu ser um herói e as pessoas aqui não vão me aceitar, por assim dizer, que eu seja então um vilão. Aí ele escolhe ser um vigarista. Junto com isso, nós temos a Casey, que é a Bruxa do Oeste. Ô referência, né? Pra quem não lembra, a Bruxa do Oeste é do filme O Mágico de Oz, que tinha a Bruxa do Oeste, que era a vilã do Mágico de Oz. Então, na hora que você vê ela fazendo essa referência em alguns episódios, você fica assim, ô referência, né? Só pra gente ver, porque se você tem abaixo de 18 anos e assiste o canal, se você sabe o que é o Mágico de Oz, bata os calcanhares 3 vezes e fale não há lugar melhor do que o Lar Dorothy, você teve uma infância legal. Que bom que você teve essa infância. Ela é uma telepata, você fica sem entender muito bem quais são os poderes dela, porque ela consegue criar alucinações e fazer com que você pense determinadas coisas. E você não entende se ela lê a sua mente, se ela consegue só jogar imagens na sua mente, o que ela faz, não especifica muito. Junto com isso, você tem o Josh, que é o fantasma. Ele é a Kitty Pryde do X-Men, ele atravessa a parede e afins. Ele é bem interessante, porque ele fala que ele não tinha muito presença quando ele era mais novo, que ele percebeu que ele não tinha presença e que ele desenvolveu os poderes dele. Junto com ele, nós temos também o Zarrito, que é o Carmine, é um vilão antigo sem poderes. É o Carmine, conhecido como Zarrito, que é o super vilão calor. Ele tinha umas armas de calor, na realidade. Ele é o único que aparece na série, que é um dos Crooks, que é um dos vigaristas, que não tem poder. E é interessante, antes de eu voltar a falar sobre os principaizinhos, que os amigos do Johnny é aqueles vigaristas bem ruim. É um que teleporta, um que causa azar e um que congela coisas. Só que eles são muito pé de chinelo, muito pé de chinelo. Toda vez que eles fazem alguma coisa, o Pretoriano, que é um herói lá, ele consegue avacalhar os planos. Só que o Pretoriano, ele é um herói um pouco confuso, ele tem um baralho, e parece que esse baralho está relacionado com os poderes dele. Cada vez que ele puxa uma carta, que ele olha para aquela carta, ele ganha um poder novo. Então, tecnicamente, ele tem 27, se eu não me engano, poderes diferentes. Ele embaralha, puxa uma carta, aparece um poder. Puxa 2, ele tem acesso a 2 poderes. A gente não sabe quantos poderes ele consegue adquirir com o tempo. Mas é aquele cara bem sacana. Ele é praticamente um The Boys da vida. Enquanto o The Boys, o pessoal quebra tudo, destrói tudo, não tá nem aí. No Legado de Júpiter tem aquela responsabilidade social. E o Pretoriano é só quebrar mesmo, ele não tá nem aí. Tem o representante da justiça, que é o gladiador, colocado como o herói mais forte que tem. Parece que ele não tem poder de voo, nem nada nesse sentido. Mas o cara em resistência física, em luta, em velocidade, em atributos físicos, ele é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo. Por isso que ele é chamado de gladiador e colocado como o herói mais forte dentro lá da organização de heróis. Os amigos dele, eles são muito ruins, eles são horríveis, eles sempre fazem uns planos mais nada a ver, o famoso não sabe quando parar. Sabe aquele amigo bêbado da adolescência? São os amigos dele. A Casey fica puta, porque sempre que ela quer que o Johnny faça alguma coisa legal, os amigos dele atrapalham. Aí, voltando ao Zarrito, voltando ao calor. O Zarrito, ele foi o cara que ensinou a Casey. É quase como se ele tivesse acolhido ela, aquela coisa toda. Junto com isso, ele ajudou outros supervilões, outros vigaristas, por assim dizer, porque não dá pra considerar eles meio supervilão.
Aí você tem o TK, que é o TC que eles colocam lá. McCabe, que ele é telecinese. Ele, com certeza, os poderes dele são telecinese. Você tem o Sammy e o Rod Diesel, que eles são a regeneração a lá Deadpool. Mas pensa num Deadpool acelerado, são eles. Você cortou o braço começa a regenerar. É um treco muito doido. Aí você tem o Previsão, que ele é a versão Good Vibes da Tempestade. Você, se eu não me engano, é basicamente isso. É isso. É o Fantasma, o Previsão, os irmãos Diesel, a Casey, o Johnny, o TC, que é o McCabe, e o Zahito. A série é essa galerinha aí. A série ela foi produzida em 2019 na Netflix com parceria com o estúdio Bones. Ela foi lançada, estreou mundialmente no Festival de Cinema de Animação de Annecy em junho de 2021. Uma curiosidade interessante é que quem faz a voz do Johnny no Brasil é o Guilherme Briggs. Para quem não conhece, Guilherme Briggs é um dublador extremamente famoso aqui no Brasil. Ok, uma das coisas mais incríveis e maravilhosas na série é a abertura. A abertura dessa série ficou incrível. A história por trás dos personagens ficou bem interessante, bem engraçado, mas eu não considero um roteiro lá muito bom. Os planos são estranhos, as coisas são meio estranhas, mas o trabalho com os poderes é interessante. O problema entre a questão do bullying, de você achar que você não consegue desenvolver nada e você escolher o caminho mais fácil, que o Johnny fez, é interessante. Os poderes da Casey, que você não descobre muito como é que eles funcionam, até você perceber o quão forte ela era, ou o quão forte ela é bem interessante, mas dessa vez não tem selinho do ethos de qualidade. Eu não vou dar um 10 para essa série, porque eu acho que ficou um cômico muito estranho. A série ela é cômica, ela é de comédia, ela é engraçada, simples, ponto final. É uma série engraçada de superpoderes. Mas como uma série que se baseia no mesmo universo do Legado de Júpiter, e o Legado de Júpiter ela tem um peso emocional muito grande, eu achei um pouco forçado a barra. Algumas coisas no roteiro não são legais, não. A animação tá perfeita, a apresentação dos poderes bem interessante, o desenvolvimento dos personagens incrível, a abertura é muito legal, é muito divertida a abertura, mas como spin-off do Legado de Júpiter, que é uma série que eu assisti também, eu não terminei de assistir, inclusive, ela não ficou muito legal, não. Então eu vou dar nota 8 para a série, mas compensa assistir, e dessa vez nenhum spoiler, né? Só dando uma pincelada por cima para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram até aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, e lembrando que a série do Sandman está para sair. E essa eu vou fazer questão de lançar um episódio por dia. Eu vou assistir a série inteira, vou maratonar e vou lançar um episódio por dia sobre a série para fazer comparativos com o HQ de Sandman. Ela vai lançar, se eu não me engano, no dia 25 e eu já vou voltar a ler as HQs para poder fazer um trabalho bem bacana aqui com vocês, ok? Então tudo de bom, até a próxima, excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau!